No 7 de setembro de 21, né? Sabe que no dia seguinte ele me telefonou, ele, presidente Bolsonaro, e me disse ele me trata de senhor, e eu trato de senhor, naturalmente, né? O que o senhor achou do movimento de ontem, do dia 7? Até perguntei para ele, é para falar com cerimônia ou sem cerimônia? Ele falou, sem cerimônia. Então foi um desastre. Eu não diria aquilo, como presidente da República, para um amigo íntimo. Porque o amigo íntimo conta para a mulher conta para a empregada conta para o marido, e aquilo se espalha. Certo? Esta liturgia é mais ou menos fundamental no exercício de uma função como a presidência da República. Mas aí ele me disse, olha, mas o senhor tem prestígio no Supremo, conhece o Alexandre, você quer que eu fale com o Alexandre, não é? O senhor quer que eu fale com o Alexandre? Daí eu confesso que tomei ali, porque eu percebi naquele dia, havia até a possibilidade de um pedido de impeachment do presidente, né? E os caminhoneiros têm tomado Brasília, tinham tomado aqui Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, seria um conflito quase de natureza civil, não é? Eu liguei para o ministro Alexandre e disse, olha, o ex-presidente, porque ele chamou o Alexandre de canalha naquela fala, né? Ele levantou a bandeira branca aqui. Se nós podíamos talvez atendê-lo, né? Ele diz, mas ele fala, não cumpre aquela coisa, né? Eu disse, quem sabe ele faz uma declaração escrita, uma declaração à nação. E daí, de fato, redigi lá uns tópicos, etc., né? E no dia seguinte, ele logo me ligou pela manhã, me convidando para ir, disse que ia mandar um avião para me pegar, para ir lá, almoçar com ele, ajudá-lo. Eu disse, olha, presidente, não vai ser bom nem para mim, nem para o senhor. Agora, se o senhor achar que está de acordo com os tópicos que eu registrei aqui, eu vou. E para minha surpresa positiva, ele disse, não, estou de acordo. Aí eu fui para lá, levei para ele acabou redigindo a declaração final. 2 horas depois eu voltei, depois de estar com ele distribuiu para a imprensa e aquilo pacificou o país, porque você sabe que logo em seguida os caminhoneiros, porque na conversa que eu tive com ele disse, olha, você veja, os caminhoneiros estão todos aí pretendendo invadir Congresso, Supremo. Eu disse, olha, presidente, permita-me dizer, eu tive uma greve de caminhoneiros no meu tempo, mas era a questão do preço do diesel. O seu caso não é um caso político. Na hora que o senhor assinar uma declaração dessa natureza, eles vão embora, e não deu outra. Quando foi 5 horas, foi todo mundo embora para os seus estados e tranquilizou o país. Eu até tomei a liberdade de colocá-lo em contato pelo telefone com o ministro Alexandre. Agora, aquilo durou uns 3, 4 meses, né? 3, 4 meses depois, tudo voltou à moda antiga. Mas deu-se o seguinte fato. Aqui aí, você está falando do 7 de setembro Volta de aqui pra 21, né? Sabe que... E você ainda quer que eu não xingue o Bolsonaro? Ele usou as pessoas... Você quer que eu não fique bravo com esse sujeito? Esse vídeo tinha que viralizar. Ô Evelyn, por favor, veja se você encontrou o original. O original mesmo. Ou se for o caso, cortar lá do YouTube. Tem que fazer isso. E fazer uma postagem no Instagram do Brado Jornal para ver se dá mais engajamento. O povo precisa saber disso aí, dos detalhes. Quer dizer, você não votou no Bolsonaro, você votou no Temer em 2018. Sujeito fraco, bunda mole, covarde, pior, vagabundo. Se fez um personagem, fez aquela coisa toda, aqueles discursos lá, emocionou o povo, né? Depois ligou pro Temer, o que você acha? Né? Liga pro Moraes. Fraco demais. Vocês ouviram? Aí você vai me dizer que eu não devo falar do Bolsonaro. Peraí, gente. Mas tem gente ainda que gosta do Bolsonaro. E aí o Temer, né? O capitão foi lá e disse, a gente vai apaziguar. 4 meses se passaram, tudo voltou ao normal. Ao normal que sempre, né? Sempre esteve. Da mesma forma, do mesmo jeito. Bolsonaro vai estar na cadeia, vai pra cadeia, né? Já está em casa preso. Por causa disso aí. Porque é burro, bundão, covarde, fraco. É lamentável, né, gente? Tá aí os bastidores do Temer. Vanessa, quer falar sobre o vídeo? Esse vídeo, né, Timóteo, é um dos vídeos mais importantes e esquecidos pela classe bolsonarista. Não, ele falou ontem isso aí. Mas ele já tinha falado antes. O próprio Bolsonaro falou que fez um acordo, que conversou. É lamentável, né, Timóteo? Ele falou isso ontem, mas isso não é uma novidade. Isso já foi dito antes, desde aquela época. Não com essas palavras, mas já tinha sido dito até pelo próprio Bolsonaro.
E é aquilo que eu falo, né? O Brasil, através do bolsonarismo, foi entregue ao culto satânico da covardia. E um país onde uma nação se levanta a favor da covardia está condenada à desgraça, né? Porque se a gente não tem mais a coragem para se prevalecer contra a verdade, ou melhor, contra as mentiras a favor da verdade, a favor da justiça, a gente não tem mais nada. A gente tem uma multidão que vai sempre aplaudir discursos levianos, discursos que não têm paridade com a realidade, como a gente viu recentemente, né? O bolsonarismo aplaudindo aquele discurso do Fux, um discurso mentiroso que não tem absolutamente nenhuma correspondência com as ações do Fux. Discursos levianos são constantemente aplaudidos aí por essa classe de pessoas. E é isso que a gente tem esse verdadeiro culto. Agora, quando a gente olha o Temer falando, né, eu penso assim, antes o Brasil ter se levantado para a eleição do Temer e não do Bolsonaro. Exato. Porque, pelo menos, a gente não ia estar sendo enganado. A gente tem aí um cara que, bem ou mal, fez muito mais em pouquíssimo tempo de governo pelo Brasil, colocou ali a reforma tributária, já que é para a gente falar de economia, né, a reforma trabalhista, desculpe, e fez muito mais pelo Brasil do que o próprio Bolsonaro, que só fez bravatear, dizer que ia ser a favor de um monte de coisa, que ele sequer teve decência e articulação, apesar de ter negociado com o Centrão o tempo inteiro, inclusive negociado a própria decência do povo brasileiro, como ele fez aí através da cartinha do Temer. Ele fez isso. E você vê que o Temer, Timóteo, tem um ponto importante. Ele mesmo se mostra surpreso. Ele disse assim, para mim é surpresa. Por quê? Ele aceitou. Ele aceitou, Ele aceitou, porque nunca na história do Brasil um presidente tinha tanto poder popular como o Bolsonaro. E diante de todo aquele povo, de toda aquela nação que se levantou, né, daquela possibilidade de uma reviravolta no Brasil, nem o Temer acreditou que ele iria retroceder, porque esse pessoal sempre teve o poder nas mãos através de articulações políticas. Nunca o povo. Nunca o povo. Verdade. O povo nunca ficou ao lado do Temer, ao lado da Dilma, ao lado do próprio Lula. Não, o povo se levantou ao lado do Bolsonaro. E nem ele acreditou que o Bolsonaro teria a indecência, né, a falta de honra tão enorme de fazer aquilo, depois de ter dito, né, que ele iria até o fim, que ele seria preso se necessário, que ele seria... Pois é, agora está sendo preso como um pincher do PT, né, uma cadela pincher do PT, que é a mulherzinha, né, que é aquela mulherzinha histérica e chorona, que é isso que sobrou para ser o Bolsonaro. E é lamentável a gente assistir isso, mas me dá até arrependimento, né, de não ter levantado aí um Fica Temer naquela época. Teria sido melhor. Carol Barbalho. É revoltante, cara. É revoltante realmente ouvir um negócio desse, porque você vê... Se você ainda apoia Bolsonaro, você é um canalha também. Verdade. Porque ouvir isso, perceber que a gente foi usado. Usado mesmo. Ele trocou o povo por apoio de quem hoje o coloca na cadeia. E ele sabia disso. Quem hoje coloca vários inocentes, centenas de inocentes, atrás das grades e sentencia cidadãos à morte. Inocentes. Pessoas que aí sim, né, queriam a justiça. Queriam um país reto, né, honesto, e tiveram coragem para isso. Né? Diferente do Bolsonaro, que, como Vanessa falou, né, até o Temer se surpreendeu do quão covarde ele foi. Então, é revoltante olhar para trás e ver. Para mim, aí, esse 7 de setembro foi o último suspiro, né? Era realmente a nossa oportunidade. E ele trocou tudo, todo o trabalho que foi feito arduamente, à custa do nosso suor, né? Do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa força. Ele trocou tudo. A gente deu um voto de confiança a esse homem. E ele trocou todo o nosso capital. A troco de quê? Porque nem ele se safou, nem a família se safou. A troco de nada. Ele entregou
o povo brasileiro entregou o nosso país de bandeja para os nossos ditadores hoje. Então, é realmente revoltante. Se você ainda tem a pachorra de defender esse homem, você é um coitado, um covarde, um canalha. Olha, é revoltante, Timóteo. Eu realmente não tenho nem... Você vê? Eu pensava que ele que Rapaz. tinha ligado pro sim. Temer. Isso que me surpreendeu, porque eu achei que na verdade, desculpa, o Temer que tinha ligado para ele. Exatamente, eu também achei. Eu achava que o Temer que tinha procurado o Bolsonaro. Ele Tudo bem. usou, assim... A O única próprio verdade, Bolsonaro o próprio foi atrás Bolsonaro. do Temer. Exatamente. Ninguém tinha nem procurado o Bolsonaro. A única E novidade... Temer fala, você quer que falar com o Alexandre, né? Tipo assim, você quer que eu fale com o Uma Alexandre, criancinha né? infeliz, é um idiota, velho. Débil mental. A única Puta novidade que para mim, né, nessa fala do Temer que ele trouxe foi exatamente isso, né? Porque sempre a Mas gente isso é pensou... crucial. É crucial, com certeza. Isso é o mais humilhante. Depois dele subir no trio, dele fazer um monte de gente fazer papel de Alexandre palhaço. Moraes. Covarde. Eu tenho um Covarde. amigo que Este ele fala... presidente aqui não mais Eu tava cumprirá. ao vivo, eu me arrepiei. Ó, Eu eu também. tenho E eu um tava amigo... aqui ao vivo e tava o Leonardo Dias na bancada, aí eu ficava, rapaz, o cara já era um profeta. Eu falava, rapaz, agora vai, tô arrepiado, emocionado aí, calma, que a gente já conhece o frouxo. Ele, não, pera aí, pô. Eu falava, ao vivo, tem a gravação desse programa aí. Rapaz, Diga, eu Vanessa. tenho um grande amigo que ele foi, né? Motivado pela esposa dele, que é muito fã do Bolsonaro e tal. Não dei risada, pô. E depois eu te conto quem é, que eu não vou falar o nome dele aqui ao vivo. Aí ele foi, parece que ele pagou uma passagem, foi para São Paulo. Foi para São Paulo. E aí ele assistiu, ele conseguiu um lugar, eles foram para isso, né? Conseguiram um lugar, assistiram todo aquele discurso do Bolsonaro na Paulista, uma emoção, aquela coisa emocionada, não sei o quê. Ele saiu de lá, Vanessa, eu tô encantado aqui com o que eu ouvi, cara, não sei o que, agora vai, o Brasil vai ter jeito, vai ser um expurgo, e não sei o que, eu falei, aí eu Todo fiquei, mundo pô, achava emocionada também, né, falei, cara, que Eu pena também que eu não fiquei. fui, né, Fazer eu parte da devia história. ter ido com vocês Do movimento e tal, frouxo, pô, que é. maravilha, não sei o que, no dia seguinte, meu amigo, no dia seguinte, ele fala pra mim assim, Vanessa... A gente só deve ser corno na vida uma vez. Nunca mais. É verdade, pior que tá Isso certo. que é isso mesmo. aconteceu comigo se assemelha a um chifre. É isso mesmo. Eu estou me sentindo traído. Traído, É isso mesmo. realmente. Sabe aquela namoradinha da adolescência que você é apaixonada e a mulher tá lá se pegando com o rapazinho atrás da pilastra do colégio? Pois é assim que eu estou me sentindo. Queria casar com ela, e daí a pouco a mulher tá lá se pegando com o cara atrás da pilastra do colégio. É assim que eu estou me sentindo. E corno eu não vou ser 2 vezes nem a pau. E pra você... Desculpa. Aí ele pronto. Deixou de ser, né? E aí ele deixou de ser corno desde aquela época. Nunca mais ele ficou assim, Eu tenho uma familiar entusiasmado. que com... foi no Farol da Barra, no 7 de setembro de A 2021. mulher perdoa corno, né? Tu já também reparou que farol. mulher Eu perdoa tenho, corno? eu tenho Vai, uma, ó. eu tenho uma familiar né? que foi. E ela também, desde o 7 de setembro de 2021, não quer mais saber. Bolsonaro é um bunda mole, tá visível isso aí, ele não vai fazer nada, ele é fraco, ele não tem capacidade. Tem uns que acordam Ele antes, é né? moral. Eu demorei, Ele é mano. moral. Mas é impressionante isso, porque a mulher ela tem uma tendência a perdoar É. corno muito maior. Você observe que a grande maioria do público que sobrou pro Bolsonaro é um público de mulher E velha, de homem que afeminado. já deve ter perdoado várias idas do marido no brega. E aí perdoou o Bolsonaro também, E entendeu? homem afeminado. Ih, velho. É isso mesmo. Agora o cara, seu amigo foi pra São Paulo pra prestigiar o Gado Tal. E eu no dia mesmo, eu fiquei assim, poxa, eu devia ter ido, eu ia ser tão legal, putz, era pra eu ter ido com eles e tudo mais. E aí, também, meu amigo, dia 8, ele ligou frustrado. Sabe quando o cara acha que conheceu o amor da vida dele e descobre que a mulher nasceu no brega? Foi tipo isso aí. Mas eu jurava que tinha alguma estratégia, velho. Eu jurava. Não, e você sabe que a narrativa Realmente, depois de utilizada verdade, eu até aqui na jurava. Brado foi que a gente não sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Mas eu pensei E a nisso. gente tem que aceitar. Porque, entenda, gente, é inimaginável.
É inimaginável. Eu acreditei, de fato, que assim, eu falei, não é possível, isso daí, sabe por quê? É humilhação Porque, demais. não é isso não, Carol, é a tendência que a gente tem quando a gente é vítima de estelionato. Sim. Porque o que acontece? Você estava ali diante de uma coisa material, Óbvia, o cara sim. subiu num trio, ele falou, acabou para você, Alexandre de Moraes, ele falou. Deixa Não fui de eu ser que falei, canalha. não. Foi ele que falou. Ele falou isso, ele chamou Alexandre de Moraes de canalha para mais de 3 milhões de pessoas. Ele disse que o Brasil não ia ficar do jeito que estava, que ia acontecer alguma coisa. Todo mundo estava disposto a lotar as ruas do Brasil, a nem trabalhar no dia Sim. seguinte. Estava tudo organizado popularmente, certo? Tava tudo. Os ministros do STF estavam amedrontados. Sim. Os irmãos Van Trauben falam muito sobre isso. Eles estavam todos com medo, todos temerosos, todos desesperados. Aí o Bolsonaro vai, ele próprio, depois do que falou, faz assim, ai, meu Deus, eu falei merda. Ai, acho que eu usei drogas ontem, vou ligar pro Temer. E liga pro Temer. Foi mal, tava doidão. Você tá entendendo? Deve Assim, mental, velho. foi mal, eu tava doidão. O cara... Aí a gente É verdade, não mas tem, a Vanessa disse, o cara para continuar sendo bolsonarista tem uma... tem uma tendência. A cornidão. Tem. Solta a música aí, por favor, Júnior Gente, Baiano, é pra triste você, demais. que você tá subindo no trio aí pra defender o mito, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, Rapaz, Mas é seu o cara corno, que desça então, daí. eu prestigia tô o aqui. Bolsonaro. Hoje, uma coisa é defender o Bolsonaro de uma injustiça que ele, inclusive, foi o autor, né? Que semeou essa injustiça. Agora, outra coisa é ser bolsonarista e achar graça de falar que é bolsonarista e achar que Bolsonaro volta e dizer que Bolsonaro é mito, capitão, líder. De bosta nenhuma. Mostrou exatamente o contrário de tudo isso aí. Tudo que vocês falam do Bolsonaro que ele é exatamente o contrário. Corajoso líder que enfrentou o sistema. É totalmente o contrário. É um covarde bundão medroso que cooperou com o sistema. Se quiser, te falo mais uma vez as provas. Desde a indicação de ministros, autarquias, ao STF, à Justiça. E o que a gente nem fala, que eu acabo esquecendo, indicação de desembargadores pelo Brasil e de juízes dos tribunais dos estados, todos do sistema. Bolsonaro colocou, nunca enfrentou o sistema. Você não tem 1 centímetro de avanço do Bolsonaro contra o sistema. Tudo que o bolsonarismo representa é o contrário. São 9 horas e 50 minutos. Aí você entende quando eu falei da questão da justiça, de eu ter a tendência de achar que é justo o que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo agora foi consequência de tudo isso aí. Às vezes, eu sei que, não é que é errado, mas é injusto a gente achar isso, do Bolsonaro estar na cadeia. Sim. Porque milhares de pessoas, milhões acreditaram nele, milhares ficaram no dia 8 de janeiro, até o dia 8, daquela presepada do quartel, já poderiam estar em casa e por causa desse bundão vagabundo, foram pra cadeia. Porque essas pessoas são malucos, eu concordo com o Bolsonaro, são débeis mentais também, até os que Pet, morreram, né? eu não vou passar pano, são débeis mentais, não tem nada de valentia naquilo, né? Não tem nada de, aquilo ali é uma coisa de débil mental, não tem estratégia nenhuma, mas eu não vou dizer que o débil mental tem que ir pra cadeia, você tem que salvar os débeis mentais. Bolsonaro ficou em silêncio, deixou esse pessoal ir para o precipício. E às vezes me dá uma vontade mesmo que o Bolsonaro, é isso que eu falo, é injusto pensar isso, porque ele não cometeu o injusto. crime. Mas pensando no que ele fez com essas pessoas, agora estão revoltados com o Cid, né? Estão pedindo para o Eduardo Bolsonaro pedir ao governo americano que cancele o visto do Cid, porque o Cid disse que quer morar nos Estados Unidos e quer recomeçar uma vida lá nos Estados Unidos. Porque o Cid piruou o Bolsonaro. Correto. Quem piruou todo mundo foi o Bolsonaro, pô. Exatamente. Se tivesse que tirar o visto de alguém, tem que tirar o primeiro do Bolsonaro, se for desse jeito. O maior peru, vagabundo, Jogou todo mundo na fogueira. covarde e fraco é o Bolsonaro, que jogou todo mundo na fogueira. Então tira dele primeiro. Por isso vocês não vêm na brada. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.